E aí pessoal, tudo beleza? Vamos para mais um vídeo. O assunto desse vídeo aqui é o terceiro conteúdo do bloco de teoria do conhecimento. E o título ou o item proposto aqui pela comissão de vestibular é Possibilidade do conhecimento, ceticismo, racionalismo, empirismo e criticismo. É uma quantidade gigantesca de coisa que pode cair aqui, né? Mas vou tentar fazer um resumo, pelo menos aquilo que talvez seja mais importante estudar, e tentar falar de modo geral o que é cada uma dessas coisas. Bom, primeiro, que essa é uma pergunta clássica da teoria do conhecimento, né? Aquilo que se desenvolveu entre aproximadamente século XVI, XVII, século XVIII. Mais ou menos nesse espaço de tempo, houve o fortalecimento da questão do conhecimento, o que é o conhecimento, e uma pergunta fundamental nessa questão é possível conhecer? Né? É possível que o sujeito conheça o objeto? Né? Tínhamos herdado da Idade Média uma ideia de que a verdade era uma correspondência do intelecto à coisa. Quando a coisa corresponde ao intelecto, aquilo que está no intelecto e aquilo que está no real estão homologados de certa forma, isso seria a verdade. Quando se começam os questionamentos a respeito do conhecimento na modernidade, né, a partir de alguns autores como Bacon, Hume, Locke, Descartes, Kant, até chegar em Kant, essa questão se torna mais ou menos central em toda a filosofia. Bom, então a gente teria um primeiro movimento, não necessariamente nessa ordem, eles são mais ou menos concomitantes. Você vai ver, por exemplo, alguma descrição do Bacon falando de vias do conhecimento pela razão, vias do conhecimento pelos sentidos, e ainda não está bem delimitado o que é racionalismo, o que é empirismo, o que é ceticismo e o que é criticismo. Isso é construído um pouco mais tarde, né? Bom, mas vamos lá. O que seria esse ceticismo? O que seria importante estudar no ceticismo? O ceticismo é a corrente filosófica na teoria do conhecimento que não vê ou não concebe a possibilidade de que o conhecimento que não seja possível conhecer a verdade. É uma descrença no conhecimento da verdade. Há uma figura na filosofia antiga, que é o Pirro, né? Aí a gente tem uma filosofia chamada pirronismo, que mais ou menos dá bases a esse ceticismo moderno, né? Que vai aparecer sobretudo na literatura do David Hume, que seria importante estudar nesse caso. O Hume pensa basicamente que o conhecimento é fruto dos hábitos, né? A segunda corrente filosófica descrita aí no conteúdo é o racionalismo. E aí a gente teria algumas expressões importantes, alguns nomes importantes do racionalismo, mas o principal deles seria o Descartes. Né? O Descartes vai pensar, ele pensa que o conhecimento se dá exclusivamente, né? Não que não haja os sentidos, mas há um primado da razão sobre a relação de conhecimento. É a razão que determina o conhecimento. Então, por meio o que existe de fato são as ideias, né? As ideias, por um processo dedutivo, eu posso chegar à compreensão do mundo todo. A razão é que determina o conhecimento. Descartes acredita que nós já nascemos com essas ideias, por isso a ideia de ideias inatas, né? Já os filósofos empiristas, né, e aí eu pegaria como exemplo o John Locke, eles acreditam que não é, o conhecimento não é dado pela razão, ele é dado pela sensibilidade, pelos sentidos, pela visão, audição, tato, olfato e paladar. O homem não nasceria sem essas ideias e, à medida que tem contato com o mundo, então cria a percepção dessas coisas, até que essas ideias vão se tornando complexas até ele chegar a um grau de razão bastante complexo de pensar, inclusive, em coisas abstratas. Havia, na filosofia moderna, então, uma espécie de um debate
em que alguns diziam, olha, não, o conhecimento se dá, o principal canal de conhecimento se dá pelos sentidos. Esses são os empiristas, a empiria vem de experiência. E, do outro lado, os racionalistas, dizendo, não, o conhecimento se dá pela razão. Basicamente, essas duas correntes vão se desenvolver geograficamente, o racionalismo na França e o empirismo na Inglaterra. E aí surge uma figura, no século XVIII, que tenta fazer uma conciliação entre esses dois problemas. Ele diz, ora, a questão não é como que se dá pela razão ou pela empiria, porque nós formulamos juízos das duas formas. Essa figura é o Kant, que escreve uma obra importante chamada A Crítica da Razão Pura, e que diz que o conhecimento ou a razão deve ser submetida a critérios, a uma crítica, né? E aí vai desenvolver toda uma teoria que vai tentar compreender como que acontece o conhecimento no sujeito a partir dessas duas formas de acesso ao real ou de criação do conceito do real. Tanto pela via da razão, que formularia juízos analíticos, e esses juízos analíticos seriam a priorísticos, e o que se dá pela sensibilidade seriam juízos sintéticos que se dão a posteriori. E aí a pergunta do Kant me parece que mais ou menos delimita o papel da filosofia em tudo isso. E, de certa forma, esse criticismo dá um ensejo ao conhecimento seguro científico que vai ter como resultado o positivismo a partir do final do século XVIII ou do início do final do século XVIII, e aí o desenvolvimento da ciência a partir do século XIX. Né? Então, essas correntes são importantes para formular mais ou menos essa forma de compreensão do conhecimento que temos na contemporaneidade. Beleza? Espero ter ajudado. É bastante extensa essa questão. Teria que talvez fazer um vídeo só para o ceticismo, outro só para o racionalismo, empirismo e para o criticismo, mas, de modo geral, o que se precisa estudar para o vestibular é isso. Até mais. Beijão.